Ó, deixa eu trazer aqui informações importantes porque o Oscar vai reforçar o São Paulo na estreia da Libertadores, num jogo contra o Tajeres que vai ser muito importante para a sequência do São Paulo, hein? Nesse início de Brasileiro e também, claro, de Libertadores da América. Eu quero trazer bastidores do clima lá no CT antes da viagem para a Argentina. Há uma pressão em cima de Luiz Zubeldia no São Paulo? A diretoria está satisfeita com o trabalho? Existe possibilidade de troca de treinadores? Dorival é uma sombra? Eu vou trazer detalhes e bastidores de como o São Paulo prepara essa semana de Libertadores, né, que é a estreia na Libertadores e, claro, continuidade no Campeonato Brasileiro depois de um empate frustrante contra o Sport. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias, tem informações para vocês, tem bastidores, tudo do futebol para vocês. E tem também cupom da Centauro, a Centauro hoje completando 44 anos, tem muita coisa em promoção lá no site da Centauro. Então eu tô deixando aqui o QR Code com o cupom Hernan10. Vai lá no site da Centauro porque tem muita oferta e aí você aplica o cupom Hernan10 para ganhar ainda mais 10% de desconto na compra dos seus produtos. Acabei de fazer uma compra legal aqui, comprei umas meias da New Balance que eu tava precisando aqui para meus treinos e tal. Usei o cupom Hernan10 dentro da promoção de 44 anos da Centauro. Então tá muito legal, vale muito a pena. Entra aqui, QR Code na tela para vocês, beleza? Bom, vamos falar sobre o São Paulo. São Paulo vive um momento de atenção. É um momento assim de alerta total, né? Sinal amarelo, estou com a camiseta amarela, sinal amarelo para o São Paulo. O Oscar treinou ontem e ele fez movimentos mais fortes, mais bruscos, chutando no gol, né? Campo reduzido. Bom a gente falar, né, que ele não fez um trabalho com os demais jogadores, fez um trabalho em campo reduzido. A ideia é que ele trabalhasse hoje antes da viagem. O São Paulo tem a viagem agora à tarde, 4 da tarde é o voo fretado para Argentina, né, lá para Córdoba. E o Oscar vai ser reforço, vai estar no jogo. A ideia, a tendência é usar o Oscar. Não se sabe ainda se titular ou se fica à disposição do banco de reservas. Essa é uma dúvida ainda que vai ser tratada muito com o jogador, pelo retorno e tal, pela questão da lesão muscular, né, do incômodo muscular que ele teve, que o tirou inclusive da estreia do Brasileirão, que foi um empate, assim, foi um resultado muito ruim contra o Sport no Morumbi, né? Então, assim, o Oscar é um reforço num jogo que é importante. O São Paulo já empatou na estreia, o São Paulo já teve esse clima de revés com a torcida reclamando demais, vaiando o time, com um time assim, com 3 volantes, 3 zagueiros, um time com desfalques, um time usando a molecada, mas de repente usando o Rian Francisco só nos 2 minutos finais de jogo. Então isso aumenta a pressão, obviamente, em cima do trabalho do Zubeldia. Há uma pressão, né? Ainda mais pensando que Dorival Júnior está no mercado, o Hernan Crespo está no mercado. São treinadores que têm ali uma história com o São Paulo e que o torcedor do São Paulo, né, gosta muito. Então, naturalmente, há essa pressão e o Zubeldia tem essa consciência de que há essa pressão em cima do trabalho dele. Mas, na direção do São Paulo, o que eu trouxe já e eu venho falando aqui nos vídeos, é que agora passa a ser uma avaliação jogo a jogo. Então, esse jogo contra o Tajeres em Córdoba vai ser fundamental para você ter ou um aumento de pressão, dependendo do resultado, ou então ali uma calmaria nos bastidores. Se o São Paulo conseguir uma vitória, estrear com vitória fora de casa na Libertadores, em que ganhar fora de casa é muito importante, pontuar fora de casa é muito importante, num grupo que não é difícil, mas também não é dos mais fáceis, é muito importante você largar ganhando fora de casa. Então, para o São Paulo é importante vencer esse jogo para dar uma acalmada no bastidor. Se isso não acontecer, aí você vai para o jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte um pouco mais pressionado. Você vai para o jogo já com uma carga emocional um pouco maior e aí aquela coisa da análise jogo a jogo da evolução do time, já que a direção do São Paulo, a alta cúpula do São Paulo, entende que o São Paulo poderia estar melhor, né? Principalmente na questão de aproveitamento do Zubeldia, que pode melhorar. Mas é uma questão da gente ver o time como é que vai se comportar em campo. Quarta-feira, jogo que o São Paulo vai estrear na Libertadores da América. É o desejo do São Paulo para essa temporada. O ano passado foi frustrante demais, né? Perder para o Botafogo, poderia ter chegado à final, ou à semifinal e depois à final do campeonato dessa competição, né, da Libertadores, e esse ano o São Paulo recomeça, mas com um momento diferente, um sinal de alerta que está ligadaço para os lados do Morumbi.
com a volta do Oscar, que é o mais importante, certo? Deixa aqui seus comentários. Bom, vamos lá, de Luiz Zubeldia. Luiz Zubeldia foi, né, vaiado depois do jogo, né, teve muita cobrança do torcedor em relação a alguns pontos, né, do trabalho dele, da questão de evolução e principalmente utilização da base, né? Muita gente andou reclamando assim, o Zubeldia deu pouca oportunidade para os jogadores, aí de repente eles viraram, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Sport, a salvação, né? Colocando os garotos ali, Ferreira, Rian Francisco, aquela coisa toda, a torcida pedindo, né, do Rian Francisco. Então, assim, alguns questionamentos em relação ao trabalho do Zubeldia existem dentro do São Paulo? Sim, existem, na questão dos números, né? Muita gente dentro do São Paulo acha que o aproveitamento do Zubeldia poderia ser melhor, poderia estar melhor. Mas é um trabalho que segue, mas é um trabalho que a própria direção do São Paulo optou por dar continuidade no ano passado e principalmente depois do Campeonato Paulista, né? A avaliação foi que o São Paulo fez um bom jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, podendo sair vencedor e finalista do Campeonato Paulista, mas teve ali uma questão da arbitragem que acabou, né, sendo fundamental ali para o resultado do jogo. Então, assim, é uma análise da diretoria de São Paulo em relação a esse jogo e que o Zubeldia acabou até que saindo de forma positiva, né? Mexeu no time, o Oscar foi aquele segundo volante, saía de trás para armar o time, enfim, variações que também é algo que se cobra em relação a essa comissão técnica, né? Então o São Paulo entende que a intertemporada o time poderia melhorar e tal, só que veio a estreia no Brasileiro e aí a gente tem que colocar duas coisas importantes, que o São Paulo estava desfalcado, né? O São Paulo estava desfalcado de Lucas Moura e também do Oscar, duas peças importantíssimas, e também teve o chute do Caleri, né? O erro no pênalti, mais um erro de pênalti do Caleri. Aí é fase do centroavante. Mas aí o técnico tem culpa porque tem que botar no banco e tal, aquela coisa toda. Dá para se discutir isso. Será que já tá na hora do Caleri de repente pegar um banco, de repente sentir ali um pouco dessa pressão de estar fora do time pela fase? Mas o Caleri até o Paulista estava, né, fazendo gols, né, dando assistências, enfim. É uma situação que estava em evolução do Caleri, pelo menos na minha visão, eu entendo que era assim. Mas a direção entende que, claro, o Dorival Júnior estando livre no mercado, joga uma pressão para o trabalho do Zubeldia, joga uma luz de pressão ali naturalmente, né? Outra coisa, o Crespo é um treinador que ganhou um paulista importante da maneira que foi, depois de muito tempo, então o torcedor tem boas lembranças e o próprio Crespo deu uma entrevista falando que gostaria de um dia voltar ao São Paulo. Então são sombras naturais nesse momento ao trabalho do Zubeldia, que, repito, a direção entende que precisa melhorar, espera que o time melhore, espera que o time tenha uma evolução e que os números e aproveitamento também sejam mais altos, né, mais elevados, né, que o São Paulo tenha números melhores em relação à comissão técnica no aproveitamento. Então, nada que se pense agora, neste momento, perdeu o primeiro jogo na estreia da Libertadores, troca de treinador. Obviamente, passa a ser agora uma avaliação jogo a jogo, né? Uma avaliação partida a partida. Vai ter a estreia da Libertadores, vai ter depois sequência do Campeonato Brasileiro, jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Aí daqui a pouco tem jogo de Copa do Brasil. Então, a análise do trabalho começa a passar por esse jogo a jogo. E é uma situação que, por enquanto, não há movimento de troca de treinador, mas há sim uma avaliação mais criteriosa neste momento. E é um filme que se repete, né? Me parece que é a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Ceni lá atrás, com o Carpini, agora me parece estar acontecendo com o Zubeldia, com a diferença de que você tem ali um treinador que tem uma história, ganhou, ou dois treinadores que têm história, que ganharam, entre aspas, aí no mercado, fazendo uma espécie de sombra. É algo que precisa ser levado em consideração? Sim, precisa ser levado em consideração, mas não é um movimento que esteja sendo feito agora, pelo menos me garantiram quando eu fiz esse questionamento, e sim, olhando muito mais numa visão de avaliação do trabalho do Zubeldia neste momento. Então, vamos ver como é que vai ser a estreia do São Paulo na Libertadores nesta semana e a sequência do Campeonato Brasileiro. Repito, não vai ser fácil, mas tá aí e a gente vai acompanhar, certo? Família, ficamos aqui com um giro de notícias. André Hernan trouxe informações exclusivas e atualizadas do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like. E inscreva-se também no canal e ative o sininho de notificação. É muito importante sua participação. Não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço no coração. Sempre mais. Até o próximo vídeo. Fui.